Olá, queridos. Eu desejo que a paz que excede todo o entendimento invada o ambiente que você se encontra neste momento e que ela se instale e faça morada. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. Assim como você, eu também passei por um deserto e eu queria te ajudar nessa caminhada. Primeiro, dizendo a você que não desista do seu casamento, por pior que a situação aparente, por pior que ela aparente ser. Se você é um cristão, precisa olhar nos olhos daquele que é o autor e consumador da sua fé. Se você crê em um Deus que ressuscita mortos, por que não pode crer que Ele pode fazer algo novo dentro do seu lar? Você precisa tirar os olhos das circunstâncias, porque eles vão te dizer o seguinte: desista. Um bom conselho é: pare de querer ter informações de quem te deixou ou daquele que está tentando te deixar. Uma coisa que se diz muito por aí, e o pior que ela é bem verdadeira, é que ninguém pertence a ninguém. Não veja seu cônjuge como sua propriedade. Se ele deseja te abandonar ou já te abandonou, você precisa aceitar que essa relação de fato está chegando ao fim ou ela já chegou ao fim. Agora você vai me perguntar: mas amiga, você está me dizendo para eu não desistir do meu casamento. Que conselho é esse? Sim, isso mesmo. O que eu estou querendo te dizer é que quando algo se quebra, devemos voltar ao fabricante e entregar a ele aquilo que ele criou. Porque ele entende melhor do que qualquer um a sua criação e ele irá resolver este problema. Quando vamos ao fabricante, não questionamos o que ele vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Nós apenas entregamos e aguardamos o prazo dele para que tenhamos a restituição daquilo que estava em nossa vida, servindo a um propósito específico. Faço essa analogia para que você entenda que precisa entregar o seu cônjuge nas mãos do Senhor e esperar o tempo de Deus, que é diferente do seu tempo e da sua ansiedade. Entregue crendo que Ele realizará tudo quanto for necessário para restaurar a vida do seu cônjuge. Quando em Provérbios 6:32 nos diz que o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Esse versículo, ele deve inspirar em nós misericórdia e não dedos acusatórios ao nosso cônjuge, porque ele fala que o que procede dessa forma destrói a si mesmo. Hoje você está ferido e de repente o amor que você tem por seu cônjuge ou julga ter está soterrado por escombros emocionais. Não se engane, seu esposo também está com o amor dele, o amor que ele tem por você, por seus filhos e pelo lar, está tudo embaixo de escombros. Tudo que vocês construíram juntos, infelizmente, está debaixo de escombros emocionais. Ele ou ela, o seu cônjuge, está morto em seus pecados e delitos, como mostra em Efésios 2, de 1-3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição quando não estávamos em Cristo Jesus, e essa é a condição atual do nosso cônjuge, quando eles andam segundo o curso deste mundo. Não se engane. Eles se meteram num buraco porque decidiram entrar, claro. O adultério é algo que se decide. Sim, eles planejaram estar com outra pessoa. Eles estão planejando ter uma vida de solteiro. A gente encontra tantas condições que nos levam a esse deserto. Mas, amados, depois que eles caíram nessa armadilha, eles não conseguem mais sair de lá facilmente. Olha o que Marcos 3:27 nos fala. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa.
Não deixe seus sentimentos te dominar. Seu cônjuge só conseguirá se libertar desse laço do inferno, que é o adultério, ou do desejo de viver uma vida de solteiro que o levará, consequentemente, ao adultério, se você interceder por ele, se você interceder para que Deus abra seus olhos espirituais. Você pode pensar, eu vou falar tudo isso para ele, ou então vou derramar meu coração para que ele se convença. Meus amados, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio, diz Provérbios 10:19. Você mesmo, neste momento de dor, está com seu entendimento encoberto e os seus sentimentos podem dificultar a obediência que está registrado em Ezequiel 3:10. Ele diz: Filho do homem, ouça atentamente e guarda no coração todas as palavras que eu lhe disser. Não resista a ouvir o que a palavra do nosso Deus nos fala sobre a condição do homem frente ao pecado. Você que está numa posição de submissão ao nosso Deus deve agir corretamente, apesar dos teus sentimentos estarem contrários e as vozes do mundo que te dizem: larga, vai ser feliz, ele não te merece, ele te traiu. Lembre-se que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte, nos revela Provérbios 10:2. Hoje você está totalmente abalado porque está no lugar de dor. Eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, que no momento que elas estavam nesse lugar de dor, elas tomaram as piores decisões de suas vidas. E que algum tempo depois, no famoso deixa a vida me levar, quando elas olharam para trás, essas pessoas, não servas do Senhor, relataram com profundo pesar um arrependimento profundo, porque deveriam ter tomado posturas mais sábias. Mesmo com todos os transtornos causados por seus cônjuges, elas conseguiam olhar para trás e ver que tinham responsabilidades, tanto quanto ao término do casamento, quanto em consertá-lo. Não se engane, o nosso Deus, na sua palavra, ele nos orienta com sabedoria, com prudência. Se você decidir ouvir ao Senhor, inclinar o seu coração para a voz do Senhor e não para as vozes do mundo, eu tenho certeza que você será restituído. Eu tenho certeza que o Senhor te dará dupla honra. Eu tenho certeza que você será restaurado e você poderá dizer a outros: eu tenho um milagre. Este momento é um momento de silêncio, é um momento onde você deve levantar os seus olhos para Deus, levantar um clamor para que o seu cônjuge saia desse estado, deste lugar onde ele está guardado por um valente. E um valente maior que este que guarda esta fortaleza precisa entrar em ação, que é o nosso Deus. Então você precisa levantar um clamor pela vida do seu cônjuge para que as escamas dos olhos caiam. E clamar a Deus também para que você consiga enxergar aquilo que Deus tem a lhe ensinar em todo este deserto que você tem passado. Você precisa se posicionar como servo de Deus que você é. Você precisa adotar a postura de um homem e mulher de Deus e crer que é o Senhor que vai pleitear esta causa. E ele se manifestará como o justo juiz que é, diante do seu pleito, diante da sua petição por uma aliança que foi quebrada por um dos lados, uma aliança constituída na presença do Altíssimo. Pense bem sobre tudo isso que a gente falou hoje, ok? Fica com Deus.